Primeiramente, muito bom dia para você, meu amado telespectador aqui. Nós estamos começando para toda a região que é o Grupo BSTV de Comunicação acaba atingindo, Peruíbe, Itaém, Mongaguá, Santos, Praia Grande, São Vicente e também Bertioga. Lembrando, através do canal 11, 1.3 da SAT TV a cabo também nessas regiões e 11 da NET. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre, como você bem sabe. Lembrando que esse programa respeita todos os protocolos sanitários. Então, estou gravando aqui no meu escritório e também recebendo aqui a ilustre presença do Augusto de Arruda Botelho. Augusto de Arruda Botelho é um advogado muito conhecido, criminalista. O pessoal aqui, viu, Augusto? Eu apresento um programa também aqui na BSTV chamado Na Mira, um programa mais popular, no estilo do Balanço Geral, né? E você sabe que o pessoal aqui da nossa região tem um carinho muito grande por você, porque um dos memes de brincadeira do nosso programa Na Mira aqui foi uma sapatada que você deu no Caio Coppola, que não é a falta, evidentemente, mas só para te dizer que você não é uma figura estranha aqui. O pessoal aqui da região gosta bastante de você. Nós vamos falar no programa de hoje, para vocês que estão nos acompanhando aí, e é um tema recorrente, principalmente no Rio de Janeiro, que é o caso, rapaz, do reconhecimento de criminosos ou de potenciais criminosos por parte da polícia via aquelas fotografias, né? Curiosamente, nós tivemos um caso semelhante aqui em Itanhaém. Só que esses casos são muito recorrentes no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E nós vamos debater esse tema aqui, mas antes eu queria destacar e pedir a palavra para você, Augusto, só para você escorrer um pouco aqui para os nossos telespectadores, que você é conselheiro na Human Rights Watch, que é a organização que defende e realiza pesquisas sobre direitos humanos, né? E o tema direitos humanos, curiosamente, que é para defender o meu direito, o seu direito, o direito do cidadão em situação de dificuldade, ou seja, os direitos humanos, de modo geral, né, foi meio banalizado, né? Surgiu logo após ali, se eu não me engano, após a Segunda Guerra, depois de todas aquelas atrocidades, né? E foi deturpado com o tempo, principalmente no nosso país, por conta até de polarização política. E a primeira pergunta que eu faço, que eu sei que você não gosta de fugir de temas polêmicos, Augusto, como é defender os direitos humanos em tempos de cólera? Seja bem-vindo à BSTV. Primeiro, meu bom dia a todas e todos, mas eu vou dar um bom dia especial a quem está aqui nos assistindo e ouvindo de Itanhaém, porque eu passei a minha infância inteira em Itanhaém, tenho um carinho muito especial pela cidade. Eu tinha uma casa em Itanhaém, meu pai frequentou Itanhaém também desde moleque, tenho um carinho muito, muito especial pela cidade, então recebam todos aí o meu abraço. Olha, defender direitos humanos e a pauta dos direitos humanos nunca foi fácil, principalmente porque tem esse folclore e essa concepção completamente errada que defender direitos humanos é defender bandido, é defender direito daqueles que de alguma forma infringem a lei. Muito pelo contrário, defender direitos humanos é muito mais do que isso. É também defender direitos de pessoas que eventualmente transgridem a lei, mas que têm todo o direito de ter suas garantias fundamentais respeitadas, garantias a ter um processo justo, garantias a ter um advogado, garantias a caso seja condenado cumprir pena num local que respeite a sua integridade física. Só garantindo direitos humanos de todos, inclusive daqueles que infringem a lei, é que a gente pode ter certeza que o nosso direito, o direito de quem está nos ouvindo, o direito de quem não cometeu crime nenhum, também pode ser garantido. A lei é uma só. A lei não faz distinção para quem a gente gosta, para quem a gente não gosta, para quem a gente votou, para quem a gente não votou, ou para quem cometeu um crime ou quem é inocente. Portanto, não dá para fazer essa distinção. Defender direitos humanos é muito mais do que defender direito de quem infringiu a lei. É defender direito da sociedade, é defender garantias mínimas de saúde, garantias mínimas de educação, de respeito à diversidade. Então, limitar direitos humanos a direito de bandido é uma concepção totalmente equivocada e que deixa de lado a importância de se garantir
direitos e garantias mínimas para todos nós. Eu faço aqui, Augusto, as suas palavras, né? E é importante a gente, até antes de entrar no assunto, até para contextualizar isso, que eu considero, como jornalista de formação, como jornalista atuante, inclusive apresentando um programa popular, embora muito popular, mas responsável, que existe uma diferença entre programa popular e programa popularesco. Esse conceito de que os direitos humanos defendem bandidos surgiu muito pela irresponsabilidade do exercício de jornalismo, embora popular, por programas de características policiais, né? Que muitas vezes procuravam infringir a lei, atacando, criticando os bandidos ou coisa do tipo, que é uma realidade, que é um problema social que nós enfrentamos, mas que muitas vezes usavam aquele argumento que foi se construindo ao longo dos anos e que a gente conhece bem. Olha, os direitos humanos, quero ver os direitos humanos irem lá defender o policial que foi morto ou coisa do tipo, que foi criando esse estigma. E é importante salientar também que os direitos humanos vai tratar justamente de nós que somos humanos, poxa, né? Não está tratando de alienígena, de planta ou coisa do tipo. O tema que nós vamos abordar hoje, né, é esse caso que chocou, né, o país, até quem tem um mínimo de sensibilidade e empatia, que é o caso do Jefferson Pereira da Silva, né? 29 anos, ele foi reconhecido por conta de uma foto de quando ele tinha 14 anos de idade, o pessoal aí de casa está acompanhando as imagens, né? Ele foi apontado como autor de um roubo, com base apenas nessa foto, de quando ele tinha 14 anos de idade, e ele deixou a cadeia há poucos dias, né? E justamente ficou 6 dias preso. Mas, Augusto, nós estamos falando do caso do Jefferson, que ficou 6 dias presos, mas nós temos casos em que temos um número ainda maior, né? Ainda maior de dias em que a pessoa ficou presa e inocente. Como você acompanhou esse caso aí? E fala um pouco para a gente onde estão os erros. E me parece também, né, que a polícia disse que agora tirou a foto dele de quando ele tinha 14 anos e não vai ter mais esse problema. Como se o problema fosse simplesmente esse. Olha, esse é mais um caso gravíssimo, mas ele está longe de ser um caso isolado, está longe de ser um caso que vai simplesmente ficar no passado, nas páginas históricas. E eu posso garantir para você que, como esse, há não centenas, milhares de casos neste momento no nosso país exatamente iguais a esse. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que há milhares de presos atualmente no país, injustamente presos por reconhecimentos feitos de forma ilegal e de forma equivocada. Há várias pesquisas que já demonstram, uma pesquisa específica publicada há pouco tempo pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostra que entre 2012 e 2020, entre casos atendidos pela Defensoria Pública, 90 pessoas foram presas e condenadas. Não é o caso desse rapaz que ficou 6 dias preso. Pessoas presas e condenadas equivocadamente, exclusivamente com base em reconhecimentos falhos. O reconhecimento no Brasil, ele deve seguir um procedimento expresso no Código do Processo Penal. Há uma forma de se reconhecer. Diz lá o código que a pessoa, para ser reconhecida, ela tem que ser colocada ao lado de outras pessoas. Se possível, pessoas que se assemelhem a ela, ou seja, pessoas parecidas. A pessoa que vai ser reconhecida precisam ser colocadas lado a lado dessa pessoa, mas que pelo menos mais pessoas sejam colocadas junto da pessoa que vai ser reconhecida. O que acontece na prática, no dia a dia policial e no dia a dia das delegacias e às vezes até dos fóruns, é que esse texto expresso do Código de Processo Penal é completamente desrespeitado. Muitas vezes, e é isso que vem acontecendo na prática, o reconhecimento é feito exclusivamente por fotografia. Uma fotografia isolada, às vezes uma fotografia de uma rede social, mais do que isso, às vezes uma fotografia olhada num aparelho de celular. O próprio policial militar que faz a abordagem mostra uma fotografia pequena, às vezes de um perfil, aquela fotografia que você coloca no seu aplicativo, no WhatsApp, sabe, aquela fotografia pequenininha. O
policial mostra aquela fotografia para a pessoa que acabou de ser vítima de um crime, obviamente ainda sob o choque de ter sido vítima de um crime. Foi essa pessoa que te reconheceu? E a pessoa vai lá e reconhece ou não reconhece, naquele momento de choque, acaba reconhecendo. E este reconhecimento inicial é aquilo na psicologia que a gente chama de uma falsa memória. A pessoa que reconhece equivocadamente através de uma fotografia, ela não está mentindo. Ela está simplesmente em choque, reconhecendo aquela primeira imagem, e essa falsa memória, muitas vezes, ela vai perdurar ao longo de um processo, e este falso, posto que equivocado reconhecimento, muitas vezes ele pode se perdurar ao longo de um processo, fazendo com que prisões injustas, prisões de inocentes, se perdurem num tempo muito longo. Esse rapaz que ficou preso 6 dias, eu posso garantir para vocês, ele ficou preso pouco tempo, se a gente olhar a média de prisões injustas que acontecem em nosso país. Augusto, um ponto que você destacou aí é que existe toda uma situação técnica que deveria ser tratada nesses reconhecimentos, né? Eu acompanho muitas reportagens policiais e, pelo menos aqui na nossa região, existe uma responsabilidade, uma seriedade nisso, embora já tenha acontecido, mesmo com toda essa seriedade, numa cidade vizinha nossa aqui, que também está nos assistindo e nos acompanhando, que é o caso do menino Felipe, que todo mundo conhece, que nós destacamos e demos espaço aqui. Você disse uma coisa interessante, né? O policial militar, e aí eu queria só destrinchar e aprofundar isso. O policial militar pegou a vítima ali naquele momento, uma situação triste, ele vai pegar lá o celular dele com a lista de suspeitos, vai apresentar, e isso aconteceu no caso Felipe aqui, e vai apresentar para a vítima naquele momento, para dar aquele andamento. Evidentemente, esse inquérito, essa situação vai se encaminhar até a Polícia Civil, que vai dar andamento. Tecnicamente falando, o reconhecimento não deveria acontecer na Polícia Civil, necessariamente? Olha, eu não consigo imaginar, e aqui eu não vou fazer uma generalização nem para um lado nem para o outro, que haja má fé por parte de um policial que faça um reconhecimento através de um aparelho celular, de uma foto de uma rede social. É, na verdade, uma iniciativa e uma ânsia normal de querer solucionar um crime. Portanto, uma vítima que acabou de ser assaltada, que acabou de ser agredida, e o policial vai atender a ocorrência, ele tem a possibilidade de mostrar naquele momento, com a vontade de prender o criminoso, uma foto, e que muitas vezes pode ser um reconhecimento verdadeiro, de fato aquele reconhecimento é um reconhecimento justo, a pessoa tem certeza. A tecnologia ela tem que ser usada para favorecer a investigação. Então eu não quero generalizar dizendo aqui que está errado a forma como o policial naquele primeiro momento mostra uma foto para que seja feito um reconhecimento. O que nós não podemos deixar acontecer é que este primeiro reconhecimento, que muitas vezes é falho, se perdure no tempo. Um primeiro reconhecimento pode até ser feito numa situação de urgência, de emergência, através de uma primeira foto, num aparelho celular, mas esse reconhecimento posteriormente ele tem que ser feito observando-se absolutamente todos os critérios legais, colocando-se sim essa mesma pessoa que eventualmente foi reconhecida ao lado de outras, observando-se todos os requisitos legais, todas as formalidades que a lei estipula que sejam feitas, o que muitas vezes, infelizmente, não acontece na prática. É feito esse primeiro reconhecimento ali na hora, depois, eventualmente, num álbum de fotografias, aquelas fotografias ali que estão em páginas amareladas, muitas vezes uma fotografia preto e branco. Quantas vezes eu já não vi álbuns de fotografia que nada mais são do que uma pequena foto 3x4 quando a pessoa tirou um RG, sei lá quantos anos atrás. Isso que não pode acontecer. É você perdurar no erro. Você iniciar um erro de um reconhecimento já falho no momento ali de emergência é uma coisa. Você perdurar esse erro numa investigação toda, você acaba produzindo um processo inteiro errado e colocando muitas vezes sim um inocente na cadeia. E pessoas, volto a dizer, 6 dias é pouco. Tem pessoas que passam meses, às vezes anos presos. E há um projeto que eu faço parte, um projeto que eu me orgulho muito de fazer parte, chamado Projeto Inocência. Justamente nós pegamos casos de pessoas que estão condenadas, estão presas e que essas prisões muitas vezes são revertidas e uma das causas de reversão justamente são os reconhecimentos falhos. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existe um projeto que é exatamente o mesmo projeto que nós temos aqui no Brasil,
Aqui no Brasil chama Projeto Inocência, nos Estados Unidos chama Innocence Project, que trata exatamente desse mesmo tema. E lá o número é assustador. O número de exonerações, o que é exoneração? Uma pessoa que já foi condenada, não tem mais recurso nenhum, tem mais um último recurso. Esse último recurso, quando ele é provido, ou seja, quando a defesa ganha esse último recurso e a pessoa é colocada em liberdade, o motivo que leva ao ganho desse recurso, em 80% das vezes, justamente trata de um reconhecimento falho. Então, nos Estados Unidos, 80% das pessoas colocadas em liberdade pelo projeto Inocência americano, essa liberdade é concedida em razão de erros no reconhecimento. É muito alto esse número. Muito alto, muito alto. Você já está acompanhando esse caso? O jornalista vê esse tipo de notícia praticamente todo dia. É uma constante, né? Eu queria, antes de você detalhar um pouquinho como que funciona o Projeto Inocência, quem quiser entrar em contato, como é que faz, Augusto, como nós solucionamos esse problema que já se tornou uma real? E uma outra questão que eu queria deixar aqui para que você discorresse, porque você tem vivido essa realidade. Por que esses casos me parecem ser mais constantes no Rio de Janeiro? É impressionante. É uma constante no Rio de Janeiro. Toda semana nós temos 2 ou 3 casos semelhantes. Tanto que nós tivemos, eu acho que foi em São Paulo, né, a questão da motinha lá, que pegaram um rapaz, enfim, e aí deu uma baita de uma confusão, e aí o tribunal da internet queria culpar a vítima de todo jeito. Então eu pergunto, como que a gente resolve essa problemática? E mais do que isso, por que o Rio de Janeiro, geograficamente, é campeão nesse tipo de acontecimento? Aliás, outro lugar que acontece bastante é o Espírito Santo. Falta conscientização dos atores do Poder Judiciário da gravidade que é se condenar um inocente à prisão. Vocês conseguem imaginar o que é para uma pessoa que não cometeu um crime passar 1 hora, 2 horas, 1 mês, 1 ano preso sem ter cometido um crime? É algo gravíssimo. Nada, absolutamente nada, é capaz de devolver um dia, 1 hora que um inocente passou preso injustamente. Então falta consciência dos atores do Poder Judiciário. Quem são esses atores? São policiais que fazem uma primeira abordagem, são delegados de polícia, são promotores, são juízes, são advogados, inclusive. Aqui não há proteção no incorporativismo a ninguém. Falta consciência de todos os atores, defensores públicos também, de entenderem que é papel de todos esses atores uma conscientização e uma luta para que o reconhecimento e para que o respeito ao devido processo legal e à lei seja cumprido. Não dá, eu vou aqui usar uma expressão bem da moda, não dá para passar pano para a ilegalidade. Se o reconhecimento foi feito de forma errada, é papel de todos coibir e corrigir aonde está o erro. Se o erro está na polícia, vamos conscientizar, vamos fazer um trabalho na polícia para evitar que o reconhecimento seja errado. Se o erro está no judiciário, vamos ver qual é o problema do judiciário, aonde está errando, em que filtro, que filtro a gente precisa fazer, aonde a gente precisa corrigir. Precisa fazer uma análise, porque outros estados e outras cidades já fizeram essa análise e nós temos alguns casos de sucesso em que isso melhorou. E sabe um dado do Rio de Janeiro que é assustador? Dessas prisões, desses 90 casos de reconhecimento falso, 81% dos casos eram de negros. Então você tem um viés, inclusive, racial importante. Então nós temos que discutir o racismo estrutural nessa história. Augusto, não apenas discutir o código de processo, discutir inclusive o racismo. Isso é algo que sempre aconteceu ou você percebe que nos últimos tempos teve um aumento sistemático? Piorou porque as tecnologias elas ajudam, mas elas atrapalham, né? Até 10 anos atrás você não tinha um celular na mão, uma rede social, foto em tudo quanto é lugar, para facilitar, por um lado, o reconhecimento, mas por um lado, aumentar o número de falhas. Então, assim, a tecnologia ela ajuda, mas ela também atrapalha. Por isso que aumentou. Eu sei que você veio aqui com tempo limitado, eu tinha conversado já com a sua assessoria, mas a gente precisa destrinchar porque tem muita coisa interessante
nesse caso? No caso do menino Jefferson agora, em especial, é evidente que ele teve um escrutínio popular, né? Ele, inclusive, foi matéria de um programa, à época, quando ele foi preso. Se eu não me engano, ele foi exposto, esse rapaz. Vamos falar de responsabilidade e de questão indenizatória. No caso do Jefferson Pereira da Silva, quem vai responder pelo prejuízo moral que esse rapaz teve, pelo prejuízo profissional, porque ele é um montador de imóveis, então você imagina o escrutínio público, né? Você vê casos na internet, em comentários da página a respeito disso, que, por exemplo, de gente falando assim, eu não levaria para dentro da minha casa um montador de imóveis que existiu alguma suspeita de ter cometido um crime. Quem é responsável para indenizar um menino desse? Que ele precisa, no meu entendimento, ser indenizado. Ele teve um prejuízo moral, profissional, talvez passe anos para ser reparado. Quem tem que reparar essa pessoa é o Estado. Sim. Se o Estado vai reparar e vai indenizar, vai com poucas cestas básicas ou salários mínimos. A reparação e a indenização que o Estado... Desproporcional. Não é desproporcional, é ridícula. Por isso que eu já me antecipei a sua pergunta dizendo nada, absolutamente nada devolve para a pessoa inocente que ficou presa injustamente. Hora, é uma questão de hora. Veja bem, assim, se você ficar preso 10 minutos injustamente, você já tem direito a uma indenização. Pessoas que passam anos, meses, pouco importa, presas injustamente, recebem uma indenização ridícula, com todo respeito. Portanto, aqui não existe uma reparação mínima à gravidade que é ficar preso sem ter cometido um crime. Última pergunta, prometo, polêmica aqui. Você entrou no aspecto racial, o que é uma realidade, e os dados comprovam isso, né? A melhor forma de a gente comprovar a problemática são com os números, com dados. Mas nós temos também, além da racial, a social, que é tão importante, né? Nós vimos recentemente, no estado de São Paulo, no Brasil de modo geral, políticos muitas vezes pegos em esquemas criminosos, esquemas de rachadinha, envolvimento com crime organizado, envolvimento com vários tipos de fraudes e licitações ou coisa do tipo. Há exemplo aqui, a cidade vizinha Guarujá, uma cidade da nossa região aqui, o prefeito foi preso e solto logo em seguida. Lembrando, a polícia com todo o material técnico, grampo telefônico, WhatsApp, tudo. E um menino como esse, o prefeito do Guarujá não com um dia preso, com todo o conteúdo probatório. Em consequência, este menino aí, com uma fotinha 3x4 ampliada, num livro velho, ficou 6 dias preso. A pergunta que eu faço ao Augusto de Arruda Botelho, eu tenho o prazer de recebê-lo aqui, espero recebê-lo no Namira também, viu? No estúdio, vacinado, todo bonitão. Eu queria fazer uma pergunta para você. Justiça nesse país é só para quem tem dinheiro? Ou existe uma perspectiva? Ou esse é mais um mito que acabamos jogando irresponsavelmente, como é o mito de que os direitos humanos são para os bandidos? Não, é um mito. O mito existe porque nós fazemos um diagnóstico equivocado. É evidente que a justiça é diferente para quem tem recurso e para quem não tem recurso. Só que muitas vezes nós diagnosticamos essa realidade de forma errada. O que acontece é o seguinte: nós não acessamos a justiça de forma igualitária, de forma democrática. Então é evidente que alguém com recursos, podendo contratar os melhores advogados, assistentes técnicos, peritos, alguém que vai se dedicar exclusivamente ao seu caso, vai conseguir acessar muito melhor e muito mais rapidamente a justiça do que aquele que não tem recurso. Portanto, a resposta e a imagem que chega no final da história é que o rico vai conseguir uma resposta muito mais rápida e muito mais eficaz, porque ele vai ter meios de conseguir essa resposta de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz do que quem não tem recurso.
Então é evidente que a imagem que passa é que a justiça trata de forma diferente quem tem e quem não tem recurso, porque a gente precisa. Aí, quando eu digo que o diagnóstico é diferente, porque eu já estou tentando, de alguma forma, solucionar o problema. E para solucionar o problema, a gente precisa o quê? A gente precisa democratizar o acesso à justiça. Todos, absolutamente todos, independentemente da sua classe social, precisam ter garantida um acesso à justiça de forma integral, gratuita e rápida. Só assim a gente vai conseguir equilibrar essa diferença que tem entre quem não tem recurso e passa um tempo enorme injustamente preso e quem tem recurso consegue acessar a justiça rapidamente e eventualmente ter seu caso resolvido. Augusto de Arruda Botelho, muito obrigado. Deixe seus contatos para o pessoal que quer conhecer mais sobre o Projeto Inocência, muito importante. Como eu te disse, espero recebê-lo no estúdio em breve, né? Aqui seria um prazer muito grande. Será um prazer. E que você faça uma nova visita para a região e para Itanhaém, que você tem uma história que está linda, maravilhosa. Vá a Peruíbe, que está boa também. Mongaguá. Peruíbe eu conheço muitas. Cachoeiras de Peruíbe conheço todas, já fui em todas. Vai ser um prazer. Para conhecerem mais o Projeto Inocência, é só entrar no Google, procurarem lá, Innocence Project Brasil. Vocês vão ver todas as informações lá. Agradeço demais o convite e foi um prazer falar com todas e todos vocês. Tenham um bom resto de semana e um bom final de semana. Beijão no coração. Muito obrigado você que acompanhou o BSTV Notícias. Hoje uma edição super especial com o querido Augusto de Arruda Botelho, o homem que deu umas sapatadas para o bem do Brasil, no nosso querido Caio Coppola. Querido não, né? No tal do Caio Coppola, que anda sumido, viu, Augusto? Anda muito sumido, não precisa aparecer. Nesse momento que está o Brasil, né? Que nós estamos afundando, precisa aparecer. Tchau, tchau para você. Tchau, tchau.